As cobras são répteis de corpo longo e esguio, sem pernas nem braços. São parentes próximas dos lagartos. Existem cerca de 2.900 espécies, ou tipos, de cobra. Entre as mais conhecidas estão as neidas, as víboras, as jiboias e as pitons. Onde vivem as cobras? As cobras podem ser encontradas no mundo todo, exceto nas regiões perto dos polos norte e sul. Nos trópicos, porém, está a maior variedade. A maioria das cobras vive no solo, mas outras preferem as árvores. Algumas passam a vida inteira em túneis subterrâneos. As cobras marinhas vivem na água. Características físicas. As cobras são animais vertebrados, ou seja, possuem espinha dorsal, ou coluna vertebral. Sua coluna é longa e flexível. Elas crescem a vida inteira. A maior cobra é a piton, que pode chegar a 10 metros de comprimento. A sucuri, que também é gigante, costuma ser um pouco menor, porém mais pesada. As menores cobras são as cobras cegas. Alguma tem apenas cerca de 10 centímetros de comprimento. As cobras são cobertas por fileiras de escamas. As escamas são dobras endurecidas da parte externa da pele. Uma escama pode ser brilhante e lisa, ou pode ser robusta. A cobra sofre mudas, ou trocas de pele, diversas vezes na vida. As cobras não possuem orelhas nem pálpebras. Escamas transparentes cobrem os olhos. A boca das cobras se abre amplamente porque as mandíbulas superior e inferior se separam. A maioria das cobras possui dentes longos, em forma de agulhas curvas. Algumas, como as neidas e as cascavéis, têm um longo par de dentes anteriores ou posteriores, chamados presas. A língua das cobras é bifurcada. Comportamento. As cobras comem camundongos, ratos, aves, sapos, peixes, insetos, lagartos, ovos e, às vezes, outras cobras. A maioria das cobras engole suas vítimas pela cabeça. As presas podem ser engolidas mortas ou vivas. Jiboias, pitons e sucuris são chamadas de constritoras. Elas se enrolam em volta da vítima e constringem, ou apertam, o animal até a morte antes de engoli-lo. Víboras e neidas matam suas presas injetando-lhes peçonha, ou veneno, através de seus dentes. Sem ouvido, as cobras são praticamente surdas, mas podem sentir a aproximação da presa pela vibração do solo. Elas enxergam bem e vibram a língua para sentir o ar, o que lhes fornece informações sobre o ambiente. As cobras não têm voz, no entanto, podem emitir silvos, fazendo o ar passar por uma abertura na boca. A coloração da cobra pode protegê-la de inimigos. Algumas cobras camuflam-se, por exemplo, as que vivem em árvores são de cor verde clara e parecem ramos de plantas. As cores vivas de algumas cobras servem para avisar seus predadores de que elas são venenosas. As cobras são animais de sangue frio. Isso significa que a temperatura de seu corpo muda de acordo com a temperatura do ambiente. Para sobreviver aos frios invernos, algumas cobras se escondem e ficam inativas por meses. Esse comportamento é semelhante à hibernação dos mamíferos. Locomoção. As cobras se locomovem empurrando as dobras da pele na parte inferior do corpo contra o solo. O corpo move-se em forma de S. Algumas cobras grandes, como as jiboias, movem-se em linha reta. Elas se arrastam da mesma forma que as lagartas.
Outras espécies movimentam-se contraindo-se e estendendo-se, como um acordeão. Muitas cobras do deserto movem-se pela areia usando um tipo de locomoção conhecido como alças laterais. Cobras do desertoplai. A cobra listrada de areia locomove-se mergulhando e nadando sob a areia. Já a cascavel chifruda faz um movimento conhecido como alças laterais. Essas duas cobras são encontradas em desertos da América do Norte. Ciclo de vida. A maioria das cobras passa a maior parte do ano sozinha. Algumas juntam-se para o acasalamento e a hibernação. Em geral, as cobras botam ovos, mas algumas dão à luz os filhotes. O número de filhotes varia de 3 a 50. Ao nascer, um filhote se parece com a cobra adulta. Em cativeiro, as cobras podem viver até 30 anos, mas na natureza sua vida não é tão longa. As cobras e os seres humanos. Muitas pessoas acham as cobras assustadoras e perigosas. Porém, uma cobra só pica uma pessoa quando se sente ameaçada. Além disso, elas comem camundongos e ratos, que são considerados pragas. As cobras são caçadas por sua pele e por sua carne. Algumas são capturadas e vendidas como animais de estimação.